Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Mais uma noite aqui na nossa casa, Casa Irmãos de Luz. Eu vou fazer um convite para que vocês cerrem os seus olhos para evitar qualquer estímulo externo e assim se conectar com mais facilidade com o plano espiritual, com os nossos guias, os nossos mentores aqui, para acalmar o nosso íntimo, buscar um conforto, uma paz interior. Para acessar os fluidos benéficos, salutares dos espíritos amigos e do Rabi de Nazaré. Agradecer pela oportunidade de estarmos nesse momento, cada um consigo mesmo e com seus mentores espirituais. Aproveitem esse momento e sintam esses fluidos benéficos para limpar todos os corpos, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, o corpo mental, tirando todos esses formas, pensamentos das influências não benéficas. Através do mantra do Pai Joaquim, vamos nos conectar para dar início à nossa palestra. Mente, produz espírito à bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvidos pela carne. Cortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor onde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda. Então, meus queridos, hoje a gente vai falar de vamos bater um papo assim bem descontraído sobre o que a gente está fazendo aqui no planeta. O que nós viemos fazer aqui nessa existência? Né? Se eu estou vivendo a minha programação reencarnatória, ou se eu estou me desviando através dos estímulos do mundo, né? Que caminho eu estou tomando? Que caminho eu estou buscando, né? Da minha vida, dessa minha existência? E o que eu estou, como é que eu estou usando a mediunidade, a boa intuição dos espíritos? Eu estou sabendo usar ou não estou percebendo, né? Isso. Como é que essa comunicação íntima com os espíritos está me ajudando nessa minha caminhada ou não? Quais são os meus projetos? Cada um deve ter essa pergunta: quais os meus projetos? O que eu quero da minha vida, né? Eu estou desenvolvendo essa programação? Qual é o meu propósito aqui na vida, né? E a gente, quando se conecta com esse plano, com o mundo invisível, a gente amplia a nossa visão, né?
de mundo. Com a lente da espiritualidade, a gente consegue ver além, né, desse meu trabalho, dessa minha rotina, do meu dia a dia. Como é que eu identifico a minha programação? Como é que eu consigo desenrolar, desenvolver? O que é a programação reencarnatória, na verdade, né? O que é a minha programação? Como é que é isso? Como é que a gente chega a essa questão, né? É que quando a gente toma consciência, né, das, das minhas ansiedades, das minhas perguntas, lá quando eu, por exemplo, quando era novinho, eu já tinha essas questões existenciais, esse vazio. Meu, será que parece que eu não pertencia a esse mundo, né? Será que esse lugar aqui é para mim mesmo? O que eu estou fazendo aqui, né? A gente busca uma identidade, na verdade, né? Nesse mundo. Tentar se identificar com as coisas. E são tantas preocupações, né? Por exemplo, o que eu quero para mim? Eu quero ter uma vida mais individual? Ou eu quero ter uma dupla, formar um casal, ou participar de um grupo? A gente às vezes fica deslocado. Qual é a minha tribo, né? A gente é adolescente. Qual é a minha tribo? Qual é o grupo que eu pertenço? Qual é o grupo que eu... Às vezes tu vai para um grupo jovem, vai para uma doutrina. Eu passei em tudo que é filosofia que vocês possam imaginar. É o Hare Krishna, é o budismo, é isso, é aquilo, mas onde é que eu estou, né? Todo mundo se pergunta, né? E outra questão também existencial muito forte para nós é a morte, né? A morte é um tabu, a gente falar da morte. Por exemplo, nos Estados Unidos, os americanos, se tu estiver numa mesa, almoçando, jantando, falar em morte, some tudo. Eles têm um pavor dessa questão. E ela está muito ligada à nossa programação, né? A morte. Cada um de nós tem uma visão. E o que a doutrina espírita fala sobre esse tema? E que de uma forma ou de outra, em algum momento da vida, a gente vai se deparar, né? A gente vai se encontrar com a Dona Morte. Ou é alguém querido que a gente perdeu, ou pode ser até um desconhecido que acontece, é um choque, a morte, né? Pode ser a nossa também. A gente desencarna, às vezes, quantos que vão para um plano espiritual e não sabe, não aceita que morreu. A morte realmente é um tabu, né? E a doutrina espírita veio trazer uma luz, um esclarecimento, né, para esse tema. Nesse contexto, que diz que a alma é imortal. Então, na verdade, a gente não morre, né? Só o corpo. A gente vive o aqui e agora. A gente quer viver o aqui e agora com a qualidade de presença. É importante a gente ter qualidade de presença e viver, ter uma vida boa, né? Mas tem que ter consciência da vida futura. E esse aqui agora é a construção da nossa vida futura. Já começamos a fazer a nossa programação reencarnatória da próxima vida agora. E a nossa de hoje é reflexo das outras vidas. Então, a gente está sempre atrelado, né? Tem a filosofia do epicurismo que fala da gente
viver o momento só. Fala assim, que tem uma poesia do Horácio, que é um poeta do epicurismo, que ele tem uma palavra que até o Mano falou na palestra de sábado dele, carpe diem, que quer dizer viver o momento agora, o prazer, curtir o momento, que quer dizer colher o dia. Carpe diem quer dizer colher o dia. Então, a gente, claro, tem que viver bem, mas pensar na vida futura, porque já é um preparo, né? Então, a gente tem que saber pensar sobre esse sentido da vida. E uma das grandes questões existenciais que nós temos também a gente pode pensar em duas formas, em duas linhas, assim. A programação coletiva do grupo, da humanidade, né? E a individual. Eu, como indivíduo, qual é a programação do planeta como um todo? A gente sabe que a programação é a regeneração, né? Que está vindo aí. Mas a programação individual de cada um também é uma regeneração interna. Então, essas duas linhas. O planeta segue tipo uma boiada, né? Com influências, com desvios. Eu não posso me influenciar por isso. Eu tenho que seguir o que eu programei para mim. Mas como é que eu vou saber isso, né? A minha programação individual. A vida em grupo, da família, o que eu pertenço? Por acaso, né? A vida não é por acaso, nada é por acaso, né? Então, será que foi por acaso que eu nasci onde eu nasci, lá na minha cidade, em Passo Fundo? Será que é por acaso que eu vivo com os amigos? Será que foi por acaso que eu acabei vindo morar em Blumenau e estou trabalhando aqui na Casa Irmãos de Luz com esse grupo? Será que é por acaso que esse grupo de voluntário está junto aqui? Nada é por acaso, né? Diz assim, Jeremias: não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Esta reflexão fala do controle de Deus sobre todas as coisas. E não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Jeremias 32, 27. Aí, um outro texto diz assim: ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra, no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele tenha disso ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não esteja registrado no livro lúcido. Diz aqui que é a sexta surata, versículo 53, 59, é o livro de Isaías. Esse ditado aqui, esse texto, ele está igualzinho lá no Alcorão. A mesma forma que está escrito na Torá, ali no Velho Testamento, está no Alcorão. Então, são verdades universais que todas as filosofias, já outras antigas, já falavam isso também, né? Então, mas o que é o sentido da vida para nós espíritas, para quem se considera espírita, né? Somos espíritos imortais, sabemos que a verdadeira vida não é essa aqui, né? Não é a vida material. Ela só efêmera, é passageira. A verdadeira pátria nossa é espiritual. O propósito da vida, também para o espírita, é o aperfeiçoamento moral do homem.
Esse aí é o objetivo da vida. Deus quis que os espíritos se voltassem para os interesses da alma e não da carne, não do corpo. O espírito humano ele segue uma trajetória, uma evolução necessária, uma marcha necessária e gradual para a evolução. É como a natureza não dá saltos, né? A gente também tem que ir se construindo, ir batalhando. Às vezes a gente quer uma varinha do Harry Potter lá, a varinha do condão, para resolver nossos problemas, né? Como às vezes a pessoa, claro, é bom buscar ajuda tal, mas quer um passe de mágica, sem querer se mudar, se transformar e mudar aquilo, aquelas características que precisam ser mudadas. Então, mas isso é tema para uma outra palestra, né? O espírito humano segue essa marcha evolutiva, né? E a missão também tem uma justa ligação com o propósito, com a nossa programação reencarnatória. E a doutrina espírita diz o seguinte: o espiritismo e o espírita têm por missão fundamental a reforma interior de cada um de nós. A doutrina dá explicação ao porquê dos destinos que nos aparecem, dos destinos da humanidade, como a programação do planeta, né? E ela traz a razão, a luz, a alguns conceitos já usuais lá, conceitos já pré-estabelecidos, e a doutrina espírita vem trazer uma nova visão, uma nova lente, usa uma lente que dá outra abertura, traz uma luz para a nossa consciência e consolo para os nossos corações. Por isso que se diz que a doutrina é consoladora, é o consolador que Jesus trouxe através de Kardec, né? da doutrina espírita. Aí a gente pensa também em vocação. O que é vocação? A vocação está mais ligada às vezes à religião, mas não. A vocação é um chamado íntimo de cada um. É um estado da relação entre Deus e eu. É um diálogo, é uma conversa íntima. É quando há, assim, uma atenção de um para o outro. Isso é uma vocação. Né? Ou seja, o nosso planejamento ele já vem antes da gente nascer. A gente já planejou a nossa trajetória lá no plano espiritual, antes mesmo de nascer nesse corpo físico, né? A gente já vem com esse propósito. Emmanuel fala sobre a vocação. Ele fala, o médium Chico Xavier, ele fala assim, define a vocação como a soma dos reflexos das experiências que trazemos de outras vidas. Comumente retornamos no berço o caminho que já percorremos. Recebemos talentos por empréstimo da vontade divina. Estes são os recursos para colaborarmos para o engrandecimento da obra divina na Terra, criando condições de nos renovarmos em nós mesmos, pelo trabalho, que é o manancial da emoção e da ideia. Acontece, porém, que por vezes nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, de Deus, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas e criando para nós mesmos perturbações e embaraços, exigindo corrigenda, uma puxão de orelha, né? Na região profissional a que nós nos dedicamos. Então, diante disso, a gente tem que pensar qual é a minha responsabilidade aqui.
no mundo? Qual é a minha responsabilidade com o grupo, com a família, com quem chega até nós, né? Com quem vem pedir um auxílio, ou com quem a gente encontra mesmo no caminho? O próprio Ho Oponopono fala que você é responsável pelo outro. A partir do momento que você tem um contato, você é responsável. Energeticamente, você dá o teu melhor para o outro. Porque existe essa correlação já de outras vidas. E não é nada ao acaso que você encontrou, que a gente se encontrou, que a gente tem um grupo, né? Então, a direção que eu tomo da minha programação é para trazer uma contribuição para o meio, para o coletivo. E quando eu tomo consciência disso, que nada é por acaso, que eu não estou nesse lugar, nessa mesma época, nessa circunstância por acaso, isso traz uma responsabilidade maior, né? Eu tenho a responsabilidade contigo. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que pensar de que jeito que eu posso me melhorar, eu como alguém que sigo a doutrina espírita, ou qualquer filosofia que seja, como é que eu posso me melhorar para melhorar o coletivo, para melhorar o grupo. E isso, Vó Maria, isso são palavras da Vó Maria, que ela sempre diz para nós, para cada um: meus filhos, o que vocês podem se melhorar para melhorar a harmonia do grupo, para melhorar a energia da casa? Tudo começa por cada um de nós, né? A gente quer um mundo melhor. Meu mundo tá, mas o que eu estou fazendo? Se eu fizer para um animalzinho, para uma pessoa, eu estou melhorando para o coletivo, né? Isso é sabedoria da Vó Maria. Aí a gente fica pensando, né, o que eu tenho que realizar, o que eu tenho que me reciclar, né? Como é que eu tenho que, para me tornar uma pessoa melhor, né? Às vezes a gente lê, estuda, faz, e chega numa situação e a gente tropeça, né? Mas, pelo menos estamos tentando, né? É a autoobservação, é o conhecer a si mesmo, né? Como é que eu estou reagindo? É a autoanálise de minhas características, determinados traços que eu trago já de outras vidas, traços negativos, né, que eu tenho que melhorar. Quem não tem? Nós que estamos aqui nesse planeta. Então, temos que superar esses traços negativos. Por exemplo, insegurança é um traço negativo, né? Timidez, às vezes que me impede de... Eu superei a minha timidez. Eu estou aqui hoje falando para vocês, mas eu me escondia. Às vezes eu até atravessava a rua para não ter que... fobia social, eu melhorei muito. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu era assim mesmo. Quando eu tinha que falar alguma coisa em público, tinha que primeiro correr para o banheiro, né? Aí eu fui meio que jogado na cova dos leões pela espiritualidade. Não, vai. E eu fui me obrigando, porque eu também eu preciso, né? Se eles que falaram que eu posso, que eu tenho potencial, eu estou me esforçando. Então, nós temos que buscar essa tarefa, porque é uma tarefa de servir. A gente está aqui nesse planeta para servir, né? Assistir. Melhor do que isso ainda, fazer caridade.
Nosso papel é caridade, de cada um de nós aqui. Não é só meu, não é só da Lu, do Jonas, de mim, não é só da Gabi, quem está trabalhando aqui, é de todo mundo. É fazer a caridade. É a melhor terapia. É o melhor remédio para a gente melhorar das coisas. Quando eu consigo auxiliar alguém, eu estou tomando remédio. É um bálsamo. Eu me curo de depressão, de tudo que é doença. Então, esse é o nosso principal foco, caridade. E o que quer dizer a palavra caridade? A palavra caridade, ela vem do latim, é caritas, ou caro, aquilo que possui valor. E o verdadeiro sentido da palavra caridade está no Evangelho de Jesus. Ele diz assim: caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Bem facinho, né? Como eu estava falando a Lu hoje, é bem facinho. Perdoar tudo, ser indulgente com todos, com as imperfeições alheias. E quais são os nossos deveres enquanto, além da caridade, né, para com o próximo, né? Nós que estamos tentando se melhorar e descobrir o nosso propósito, nossa missão, nossa vocação. Aqueles que de alguma forma nos prejudicaram, que te prejudicou, né? Nesta ou lá nas vidas passadas, você vai querer compensar isso como? Como é que você vai devolver essa negatividade, né? Com perdão. Você vai devolver isso com perdão, mas não só com perdão. E além de perdoar, você vai ter que auxiliar, vai ter que atender aquele irmão que fez porque não tinha conhecimento, porque estava desequilibrado, né? Então, a gente busca ajudar, retribuir de uma forma de amor, com amor, né? E aqueles que te ajudaram, aqueles outros que te ajudaram, tu vai querer retribuir também de alguma forma, né? Temos que agir com essas pessoas que nos prejudicaram, que foram nossos algozes, né? Foram nossos verdugos dessa forma, com perdão, com indulgência. A gente tem um exemplo vivo que é o Nelson Mandela. O exemplo às vezes fala muito mais do que as palavras, né? O Nelson Mandela, quando foi solto da prisão, ele começou um movimento na África do Sul para terminar com a apartheid, aquela divisão entre negros e brancos, né? E ele pregava a reconciliação. Depois de um ano ele foi solto, que ele começou esse movimento popular, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1993. O Nobel também é um exemplo
Alfred Nobel, se não me engano, ele foi o inventor da dinamite. E ele, para abrir estradas, para abrir túneis, só que, por azar, e o homem usa errado, né? Numa fábrica lá onde o irmão mais novo dele estava trabalhando, deu uma explosão e morreu o menino. E aí a imprensa na época começou a falar da dinamite, e ele não queria ficar com aquela visão que ele criou uma coisa negativa, e foi usada depois para muita coisa errada. Aí antes de ele morrer, ele fez um testamento, chama testamento, e deixou toda a fortuna dele, porque ele teve mais de 300 patentes de invenções. Ele era um gênio, cara. E ele deixou toda a fortuna para premiar as pessoas que fizessem um benefício para a humanidade. Daí que vem o prêmio Nobel. Então, mas continuando com o Nelson Mandela, né? Ele para ver como ele superou aquela vingança, que ele era para ter uma vingança, né? No dia depois que ele foi eleito presidente, ele convocou um comitê de reconciliação. É uma comissão de reconciliação, onde ele colocava a família dos algozes com a família das vítimas. É como se fosse hoje uma constelação familiar, né? Mas ele tentou essa reconciliação. Então, veja um cara que podia pregar não, agora nós estamos no poder, vamos se cobrar dos brancos, né? Então ele juntou os verdugos com as vítimas e fez essa comissão de reconciliação, essa transição pacífica, né? Que substituísse esse apartheid por uma forma mais harmoniosa, né? Democrática. Ele disse uma frase que tem muito a ver com a casa aqui, porque ele dizia assim: eu quero construir uma nação arco-íris, com todas as cores, de todas as raças, e todos caminhemos juntos de cabeça erguida. Por que eu falo com a casa? Porque o nosso símbolo é um arco-íris. E não é à toa que é um arco-íris, porque Pai Joaquim falou, e Irmão Chico, né, falou desse símbolo, que o arco-íris é o símbolo da regeneração. Então, quando eu li isso aqui do Mandela, que ele disse que queria criar uma nação arco-íris, aí já me remeteu aqui ao nosso arco-íris, né? Então, toda a programação reencarnatória, ela diz respeito ao coletivo, ao bem comum. Não é para mim próprio. A minha reencarnação, a minha programação não é para eu me dar bem aqui, para ser um milionário, para criar, acumular bens e ser um trilhardário. Não. O objetivo é auxiliar o coletivo. Como disse lá no começo, Deus quis que os espíritos se voltassem para os interesses da alma e não da matéria. Então, o resumo é esse para nós. A nossa programação, a nossa missão, a nossa vocação é isso. É trabalhar para o bem, para o coletivo, né? Para a gente ser uma grande família. Ainda vamos chegar lá na regeneração, né? Pedir para o Mano apagar a luz lá para a gente fazer uma oração para encerrar. Depois tem os passos aí.
Nós vamos fazer a oração da casa, quem souber pode acompanhar. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa, irmãos de luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.